Hoje eu tô aqui no cantinho da Ju Serafim. Hoje a gente vai bater um papo sobre alguma parte da vida da Ju, de história que a Ju tem, de autonomia, de superação. A gente vê muitas histórias, né, na internet. Se você abrir Instagram, tem histórias de pessoas que te inspiram, pessoas que você olha e pensa, nossa, que legal que isso aconteceu na vida dela, pessoas muito conhecidas, né? Mas é legal a gente pensar também que às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, no nosso dia a dia, também têm histórias muito inspiradoras e que podem nos trazer essa noção de autonomia, de que somos capazes de alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então hoje a minha convidada para esse primeiro episódio do A Sua História Importa. Abrindo esse novo projeto. Você tá arrasando já, abrindo A Sua História Importa. E a Ju vai contar uma parte da história dela que importa e que pode nos inspirar. Bom, gente, é um primeiro prazer. Obrigada por estrear esse quadro com você. Obrigada, é um prazer pra mim. E falar um pouco sobre mim é difícil. A gente que é psicóloga, a gente gosta de ouvir dos outros. Sim, a Ju é psicóloga. Também sou né? psicóloga. E às vezes é difícil pra gente, pelo menos pra mim, falar um pouco de mim. Eu fui percebendo isso. Nossa, eu gosto tanto de ouvir a história das pessoas e como é difícil falar sobre mim, né? Mas uma história, quando você falou sobre autonomia, a primeira coisa que veio assim na minha cabeça foi a história que eu tive quando eu saí pela primeira vez de casa. Foi em 2013, mas foi pra vivenciar um trabalho social. Eu queria muito, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. E aquela pressão de terceiro colegial, né? Escolher faculdade. Minhas amigas tinham lá que desde pequenininha nem sabia falar, já queria ser advogada, já queria ser enfermeira, já queria... E aí eu falava, não sei o que eu quero fazer. E aí eu falei assim, quer saber? Eu sempre tive interesse em trabalhar em ONG, saber sobre projetos e tudo mais. Conheci um projeto em Belo Horizonte, lá em Contagem, chamado Ele Clama, que é um projeto que acolhe morador de ruas para trabalhar com a dependência química. E lá eles tinham uma escola ministerial, né? Então, assim, eles faziam... É como se fosse um trabalho da Jocum. Eu não sei se as pessoas conhecem, mas é um trabalho de jovens com uma missão. Sim. Então, assim, mais para poder... Você conhece a parte também, só pra poder lembrar como que é o nome da palavra. É um trabalho mais para que você fortaleça o serviço no outro, né? E aí fui pra lá, fui pra BH do nada com a minha malinha, fui fazer um trabalho lá de 4 dias pra conhecer. E quando eu voltei, falei pros meus pais, quero ficar lá 1 ano. Eu nem desfiz minha mala. Você ficou 4 dias. Pra decidir se você conseguiria ficar mais tempo. Sim, eu fui num projeto que ia ser de 4, tipo um evento, Entendi. Um congresso de 4 dias. Me apaixonei por lá. E até então nunca tinha saído de casa, né? E eu falei assim, pai, mãe, quero voltar, quero ficar lá. A minha irmã, toda sensitiva, do jeito que ela, falou assim, eu sabia que você ia ficar lá. Eu falei, como você sabia? Você nem sabia que eu queria. Eu já sentia que Nem você sabia, na verdade, né? Porque eu acho que você nesse período, você não tinha autonomia, né? De nenhuma. sair de casa, viajar Eu não sozinha. imaginava. Aí eu falei, nossa, vai ser bom em vários aspectos pra mim. Então lá, quando eu fui, eu conheci novas realidades. E foi aquilo que você sempre fala, da ação, que a autonomia depende de uma ação. E assim, eu tive que decidir, eu sabia que eu ia renunciar a muita coisa aqui. Renunciar a proteção da minha família, o cuidado. Eu ia morar com 30 pessoas, porque era uma ONG com 30 pessoas. Então, no meu quarto... você nunca tinha visto na vida. Eu conheci todo mundo lá na hora, no dia, assim. Eu entrei no meu quarto e dormiam 7 mulheres. Não era casa de 7 mulheres, era O quarto das 7 mulheres. Então eram várias, como é que é o nome daquela? Beliches, né? E a gente dormia. Então assim, eu conheci pessoas de vários estados. Eu tenho amiga em Salvador hoje, tenho amiga no Sul. Então uma amiga em cada cantinho e a gente acabou conhecendo culturas diferentes. Então assim, essa ação, pra mim, essa escolha de ter autonomia, gerou renúncia, gerou algumas dores, mas me fez assim ver que existe um mundo além da minha realidade também. Então a minha história com a autonomia foi muito isso, conhecer outras realidades. Porque eu tava dentro da minha bolha e eu não sabia que existia tantas possibilidades de existir no mundo. Então eu conheci pessoas que não tinham nada de dinheiro, que não tinham como se sustentar, que dependiam de ajuda. Eu conheci pessoas em estado de rua. Eu aprendi a valorizar coisas que eu não valorizava. Outras realidades, né? Total. Por exemplo, assim, eu dividia tudo, que eram 7 meninas no quarto. Então eu tinha que dividir o que eu recebia, né? Então quando eu voltei pra minha casa, eu pegava o guardanapo e dividia. Sério? Acostumou, Acostumei. Né? Então assim, eu vejo que também a sua história de autonomia, cada um tem uma história de... Isso também me fez, depois que eu voltei,
ver o quanto eu era capaz de me cuidar, de me sustentar, de cuidar de mim. O que de certa forma te trouxe muita maturidade, né? Sair da sua zona de conforto ali, da bolha que você estava acostumado, ir para uma outra realidade. E o que eu vejo que é muito legal nisso, que eu acredito que muita gente passa por isso, primeiro é essa preocupação, né? Terminei a escola, o que será da minha vida daqui pra frente? O que eu vou estudar? Nessa pressão de ter que seguir um caminho X padrão. E a sua história foi o oposto. Você foi pra um caminho ali de um trabalho social em outro lugar, né? Com pessoas que você não conhecia. Então isso te trouxe muita maturidade, te fez crescer muito, né? E era uma distância grande, né? Belo Horizonte, então não era a qualquer momento, era uma dorzinha de barriga que eu poderia estar aqui, eram 16 horas de viagem. É como se fosse um intercâmbio que muitas pessoas fazem pra fora do país, só que eu fiz um intercâmbio interno. E, então isso me trouxe também essa questão que nem eu tava comentando com você Um pouquinho antes, a gente tava batendo papo aqui sobre história de família. Eu vim de uma família muito protetora, muito. Meu pai e minha mãe sempre foram muito assim, amorosos, muito próximos, a ponto do, tipo assim, eles adivinharem o que eu quero já. Quando a gente é criança é bacana, mas quando a gente começa a ficar adolescente, a gente precisa dessa autonomia, que cortar, sentir, né? eu não me senti assim, parecer, nossa, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então, tomar ação me fez ver que eu poderia. Inclusive hoje, né, eu estou morando sozinha e eu vejo que esse processo foi muito importante. Esse passo, né, que você deu. Talvez eu não estaria hoje morando sozinha se eu não tivesse tido aquele passo. E hoje você está morando sozinha, continuando a sua história de autonomia, de independência. Construindo ainda, né? Numa eterna construção de maturidade, de autonomia, mas isso tudo se deu na sua ação lá atrás, no passo que você deu. Eu até brinco que morar sozinha, e eu vejo que também tem tudo a ver com a questão de construir autonomia, as pessoas falam, né, na teoria é bonito, é fácil, não é, acho que nem na teoria é bonito e nem na prática é bonito, porque gera aquela famosa palavra, esforço e ação. A gente não vai acordar com vontade, né, de se sentir autônomo, de dar... Hoje eu acordei, vou ter autonomia. Não é, eu vejo que é um passinho de cada vez, e a gente não sabe respeitar esses processos. Às vezes a gente olha assim, por exemplo, a vida da Jane no Instagram, nossa, que legal aconteceu isso na vida dela, ou de outras pessoas que são muito, né, conhecidas, e a gente acha que as coisas aconteceram assim, e não teve, né, nos bastidores tem as dificuldades. O processo, né? E o processo são as etapas que a gente precisa enfrentar para adquirir essa vida de autonomia, como você falou. Eu não acordo um dia, hoje sou uma pessoa com autonomia e ninguém me segura. É um processo, porque você tem que abrir mão de muita coisa, né, que foi sendo construída ao longo da vida. A Ju veio de uma família que a protegia com muito amor e que de certa forma fazia com que ela se sentisse muito segura ali, né? Então abrir mão disso e dar um passo, se desafiar, né? Ir para outro lugar que você não conhece ninguém, não sabe como vai ser, né? Isso tudo foi muito ousado da sua parte, né? Você de fato entrou no campo da ação. Sim, isso muda tudo. Eu digo que vale a pena. E uma coisa que eu queria também complementar, que eu acho muito rico, é a gente saber diferenciar a autonomia da autossuficiência. Porque às vezes muitas pessoas assim encaram isso, tipo, a pessoa tem autonomia, ela é arrogante, ou ela tem acha que ela não precisa de ninguém. Nós somos seres relacionais e nós precisamos uns dos outros. E eu vejo que é importante pedir ajuda também. Às vezes a pessoa vai para essa questão, hoje eu vou ser independente, autônoma, não vou pedir ajuda pra ninguém. E a vida não é assim, às vezes a gente vai, às vezes muito. Eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de um favor. E a gente também vai ter que oferecer isso pra alguém. Então, autonomia não tem a ver com autossuficiência. Muito bom, eu gostei muito da sua história e eu acho que é uma história muito inspiradora, porque eu acredito que talvez você que esteja aí assistindo esse vídeo e ouvindo esse pedacinho aí da história da vida da Ju, pode se inspirar no sentido de pensar, será que eu tenho um sonho de sair de casa, de morar sozinha, de fazer uma viagem, de visitar algum país e eu não me sinto capaz? Adquira autonomia e vá, né? Porque você é capaz. A história da Ju tá aqui pra mostrar isso. Aquele passo que ela deu lá atrás a trouxe onde ela tá hoje. Talvez se ela não tivesse saído da casa dela pra se desafiar naquele momento, talvez esse momento que você tá vivendo hoje não estivesse existindo. Talvez você ainda estivesse lá, né? Na super proteção, ali no aconchego, que é muito seguro, né? E não é confortável. E não é confortável, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim,
zona de conforto. Eu não estava nem um pouco confortável. Exato. Porque eu via pessoas tomando ações, pessoas tendo autonomia, Vivendo, a crescendo. idade, né, assim, nossa, a minha idade já é importante, assim. A questão não é nem da comparação, de ser igual a alguém, mas a idade é natural que a gente comece a desvincular. Então eu falava assim, nossa, não é normal isso. Sim, eu já no quarto do samba, passo da zona de conforto, que não é confortável. Não é confortável, voltando. Então é importante a gente entender que muitas vezes essa zona de conforto não é confortável. É uma zona de segurança, uma zona familiar. Mas eu não estava nem um pouco confortável, sabe? Assim, extremamente incomodada com aquele lugar. Eu tava com o ciricutilo. Eu chorava sempre. Sério? Porque eu sentia um desejo enorme de sair. E não era de sair para ir para outro país, não era sair para mudar de carreira. Mas era de sair de, assim, eu preciso me responsabilizar por mim, tá na hora de eu tomar as viver por decisões. vocês, né? E às vezes as pessoas estão vendo a gente assim, perguntando, mas é fácil, existem fulano e ciclano tem recursos, né? Às vezes essa é a sua cabeça te sabotando. Porque esse passo que a Jenny tá falando de tomação é nas pequenas coisinhas, não é eu vou comprar um carro pra ter autonomia, eu preciso de dinheiro pra poder plugar um lugar. Não é isso. É nos pequenos detalhes do dia a dia que você pode se responsabilizar e não se vitimizar. Porque se você tá pensando agora, porque fulano tem isso, porque fulano tem aquilo, isso é você tá entrando num lugar de vitimismo. Perfeito. Tô brava agora. Escute a Ju. Mas porque de fato é isso. Era né, diálogo Ju? que eu tenho às vezes comigo. Interno, A gente se coloca né? nisso. Eu sei como que é isso. Sim, né? Não, e é um diálogo muito necessário, porque se você não entra nesse confronto aí com você mesmo, você não sai do lugar, né? Então, pega hoje a história da Ju como exemplo, você que tem vontade de sair de casa, morar sozinho, viajar, né, se aventurar, ou qualquer outra questão da sua vida que você acha que não tem capacidade pra isso, vá, né? Ação, tem que ir. A história da Ju importa, a sua história importa, né? A história da Ju hoje te mostra que um passo que ela deu a fez crescer, né? Viver, expandir, experimentar da vida, né? Então, se você tá aí nessa bolha, se sentindo incapaz, se sentindo preso, se sentindo que a sua vida não tá acontecendo, inspire-se na história da Ju e faça alguma coisa por você, né? Porque a sua história também importa. Com certeza. Obrigada, Ju. Imagina, Adorei. eu agradeço demais. Beijo, gente. Beijo.